O Kaique queria saber disso. A gente tava almoçando outro dia, né? Tava eu, Eduardo, o Kaique, eu falei da dislexia da Malu, ele falou, talvez eu seja disléxico. Eu falei, Kaique, talvez seja só burro mesmo, cara. Mas eu vou perguntar sobre o diagnóstico, assim, certinho pra você ouvir. Tá. Então, o diagnóstico, ele é feito por 2 profissionais, basicamente, né? O psicólogo e o psiquiatra. Então, qualquer um desses 2 profissionais pode fazer o diagnóstico. Dentro da psicologia, a gente tem instrumentos específicos, né? Para esses diagnósticos. Então, a gente tem testes psicológicos, que são ferramentas exclusivas do psicólogo, só o psicólogo pode aplicar esses testes. E esses testes, além da entrevista clínica, né? Que a entrevista clínica é muito importante, a anamnese, como o Bruno falou, a entrevista. A gente procurar saber certos dados, né? Porque, por exemplo, muita gente diz, eu tenho TDAH, mas o meu começou na fase adulta, então não é TDAH. Então, já está descartado o diagnóstico, né? Porque o TDAH, ele precisa iniciar por volta ali dos 10 anos de idade. Ele não, né? não é adquirido. Não, ele não vem com o tempo, né? Então, aí, o que vem com o tempo pode ser o que o Andrei falou, tem outros confundidores ali que atrapalham, né? Pode ser o sono, pode ser um estilo de vida muito ruim, pode ser uma alimentação, enfim. Pode ser outras coisas, um estresse muito grande que a pessoa está passando, pode ser outras questões ali que estão interferindo na atenção, na questão da leitura, da escrita, etc. Mas o diagnóstico ele é feito basicamente por psicólogos e psiquiatras, né? E a psicologia tem instrumentos, tem testes psicológicos específicos, onde a gente vai avaliar o paciente, né? Tanto na questão atencional quanto na questão da memória. Muita gente fala, eu tenho déficit de atenção, mas às vezes o problema está na memória, né? A pessoa, ela tem uma capacidade de concentração, mas ela não retém aquilo que ela aprende, né? Porque a memória tem um déficit. Então, enfim, você tem toda essa avaliação que precisa ser feita para poder chegar no diagnóstico, né? Eu sempre brinco, não é um diagnóstico de Google, não é um diagnóstico do Instagram, né? Não é porque a Malu tem ou a Fernanda tem que, eu tenho essas coisas aí que você tá falando, Aqui nos né? comentários um monte de gente já falou. Eu tenho. Todo mundo Descobri tem. meu problema. Todo mundo acha que tem, mas na verdade é o que eu sempre digo. Talvez uma minoria... muitos tenham, né? Então, aí é que tá. Uma minoria tem transtorno, né? O quão comum é em termos estatísticos? Tem 5%. uma ideia? 5%? Eu ia até dizer, o TDAH, não sei se é genético, mas eu sei que eu estudei bastante sobre a dislexia depois que eu descobri, e falam que é praticamente genético, né? Tem um componente e que importante. é mais frequente em homens. Sim. São menos mulheres. E o meu pai, depois que eu descobri a dislexia, eu falei, pai, certa, não tenho nem dúvida, você tem, e foi você que passou pra mim. O meu pai tem também, eu também tenho certeza. Ele nunca foi diagnosticado, não, mas eu tenho certeza, assim, convivendo com ele fica muito claro, né? Então, assim, é a minoria que tem transtorno, entende? As pessoas acham, todo mundo hoje em dia tem um transtorno psicológico, todo mundo hoje em dia tem depressão, todo mundo hoje em dia tem ansiedade. A gente, nessa questão do espectro, né, a gente tem o traço, né? A gente tem a normalidade, digamos assim, as pessoas que não têm absolutamente nada. A gente tem aquelas que têm o traço e aquelas que, de fato, têm um transtorno. Então, assim, para você preencher os critérios de um transtorno, seja ele de aprendizagem, né? Um transtorno de personalidade, depressão, ansiedade, etc., não é simples. Você tem que ter frequência, você tem que ter intensidade e você tem que ter, principalmente, prejuízo clinicamente significativo. Ou seja, sua vida tem que ser prejudicada por aquilo em algum aspecto, né? Então, se você não tem uma frequência, uma intensidade, né? Ou seja, não é um negócio assim que, de vez em quando eu me distraio, mas na hora de assistir sua série favorita lá, você consegue se concentrar, né? De vez em quando eu tenho um probleminha. Não, mas se sua vida não está efetivamente prejudicada, né? Então, você não tem o transtorno, né? Eu sempre faço um comparativo com o TOC, que eu acho que é muito o transtorno obsessivo-compulsivo, né? Eu acho que fica muito fácil das pessoas entenderem o que é frequência, intensidade e prejuízo clinicamente significativo. Por exemplo, eu brinco, né? Que eu brinco com meus alunos, assim, que eu tenho um toque de bolsa, eu tenho um toque de arrumação de bolsa. A minha bolsa de trabalho, assim, que é a bolsa maior normalmente, né? Que a gente usa, ela é toda separada por bolsinhas pequenas. Então, eu não deixo nada solto na bolsa. Eu coloco tudo em pequenas bolsinhas e arrumo a bolsa. Isso é toque? Não, claro que não. Você não faz isso 50 Se vezes você no tipo de tiver com trabalho. pressa e você aceita colocar tudo lá, Claro, jogar e ir embora com a bolsa. Eu não vou me atrasar, por exemplo, pra vir aqui fazer o podcast com vocês, porque a minha bolsa lá no hotel ficou desarrumada, né? Óbvio que não vai ficar desarrumada, vai ficar desarrumada. Uma pessoa que tem toque ficaria. Uma pessoa, ela não consegue sair, né? Enquanto a bolsa não estiver perfeitamente arrumada. E ela vai ficar tirando e colocando, tirando e colocando. E isso causa um sofrimento, um prejuízo clinicamente significativo. Entende? Então, assim, quando todo mundo, eu tenho. Não tem, né? Porque sua vida não tem um prejuízo clinicamente significativo. Você não tem frequência e intensidade para preencher os critérios do transtorno. Então, não tem transtorno. Eu tenho uma dificuldade enorme com escrita em português. Eu não acho que eu tenho. Mas só uma história engraçada aqui. Na hora que eu fui assinar,
Eu tenho muita dificuldade com palavras, o pessoal ali que me ajuda na produção do material sabe disso. Eu tenho muita dificuldade com letras que têm o mesmo som. C, S, eu troco o tempo todo, assim, eu passo vergonha nas redes sociais, hoje em dia eu já não ligo mais. Fui escrever Estado Civil divorciado aqui no documento que a gente assina antes de vir pra cá, meti um Szão lá, daí falei, nossa, vou passar vergonha, eu olhei qual que era. Estamos acostumados com as dislexia. Agora, se isso é algum problema que eu tenho... Não foi diagnosticado. Não necessariamente traço, pode ser talvez, não necessariamente seja o transtorno, acho que eu tenha. Né? Mas pode ser porque não causa um prejuízo clinicamente significativo pra você. Você consegue, você é professor de universidade, fez mestrado, fez doutorado. Só passar né? vergonha no Instagram de vez em quando. Você não vai dizer que sua vida foi impactada e prejudicada por certeza. isso. Você fez um mestrado, você fez um doutorado. E pensando na pessoa que foi diagnosticada com TDAH, por exemplo, o medicamento hoje ela consegue ter uma vida normal? O medicamento é assim, eu costumo fazer a seguinte analogia. O medicamento é como uma medicação para febre, é como um Tilenol, tá? Então, você tá com febre, você vai tomar um Tilenol porque sua vida precisa seguir ali minimamente. Você precisa ficar minimamente funcional para conviver com as pessoas, né? Então, eu tô ardendo em febre aqui, eu não consigo vir fazer o podcast. Eu tomo um Tilenol, tomo 2, venho para cá, faço, mas eu preciso descobrir qual é o problema que está gerando essa febre. Eu preciso resolver a causa, entre aspas, desse problema. E a causa, não de onde ele vem, né? Porque são transtornos do neurodesenvolvimento. A gente não está falando de um abuso que a Malu sofreu, de um tapa que ela levou. Não é esse o sentido da causa, não. Quando a gente fala que precisa resolver a causa, é o seguinte: eu perco muitas coisas, porque eu tenho um déficit de atenção. O remédio, ele não vai resolver isso. O remédio vai me deixar aqui um pouco mais centrada, aqui eu vou conseguir escutar o que o Bruno tá falando, vou conseguir entender, escutar o que a Malu tá falando. Mas assim, onde que eu deixei minha bolsa? Cadê meu celular, né? Então, existem técnicas, né, dentro da psicologia que a gente ensina o paciente para lidar com essas coisas. Por exemplo, guarde sempre as coisas no mesmo lugar. Eu não posso chegar em casa e deixar o meu celular na sala, o outro dia eu deixo na cozinha, o outro dia eu deixo... O celular tem menos mal, porque alguém te liga e você descobre onde tá. Mas assim, outras coisas, a chave... Nossa, né? Você vai perder toda semana a chave do carro, como já aconteceu comigo. Perder toda semana a chave de casa, né? Até que eu botei a coisa digital. Pronto. Mas, enfim, você tem que guardar sempre no mesmo lugar, né? Você vai ter que aprender a lidar com isso, porque não vai ter solução, entendeu? E o remédio, ele vai, de certa forma, apagar o incêndio ali, né? Ele vai melhorar um pouco a febre, mas ele não vai resolver completamente, né? Então, precisa aprender a lidar com o problema. Tem um... Perdão, Bruno. Não, diga, por favor. Tem vários pesquisadores que veem o TDAH hoje como um problema motivacional. E fica evidente o desempenho intencional dele se ele está fazendo uma coisa chata ou se ele está fazendo uma coisa que motiva muito. Você põe, por exemplo, e isso explica porque muitas pessoas têm TDAH. Seletivo, então, esse. Não, nesse caso, não, ela tem problema atencional para vários no aspectos. geral, mas algumas coisas menos. As questões algumas coisas burocráticas, menos. por exemplo, é muito difícil para quem tem TDAH, né? Questões burocráticas. Então, se você disser assim, olha, você tem que preencher esses papéis aqui, você tem que fazer esse relatório, você tem que fazer isso. Aí não vai, entendeu? Aí é muito difícil. Desculpa, Andrei, pode falar. Não, era isso. E é legal, porque tem uns vídeos que o pessoal grava, você coloca alguém com TDAH para ver uma coisa chata, ou põe para ver um filme de Star Wars. A mudança de comportamento, num a pessoa está mexendo assim, fica olhando para trás, e no outro ela está paradinha assistindo. E isso tem muito a ver com liberar dopamina, e aí a pessoa consegue ter um controle maior, que é o que os fármacos estão fazendo, né? Não vai resolver o problema, só dando uma gasolina aditivada ali para... Ajuda um pouquinho. Ajuda um pouquinho a pessoa ter um pouquinho mais de controle atencional, né? Mas realmente não dá para resolver, né? No caso da Malu, esse livro aqui que tá nas minhas mãos, e vários comentários aqui. Caramba, o Bruno tá segurando um livro há 2 horas e não falou qual é. Isso é hack de engajamento. Segurar a audiência. Mas esse livro aqui é o Davi e Golias, do Malcolm Gladwell, que é um livro muito interessante porque ele fala sobre possíveis benefícios que vêm de um eventual malefício inicial. E tem uma parte aqui onde ele fala de uma psicóloga, se eu não me engano, não lembro se era psiquiatra, mas que ela foi dar uma palestra para vários empresários britânicos falando sobre a necessidade de contratar pessoas que têm distúrbios de aprendizagem. E ela começou a palestra como ela sempre começava em alguns outros ambientes. Quem aqui tem um distúrbio diagnosticado? E todo mundo levantou a mão. Ela falou, impossível isso, né? Como é que todo mundo levantou a mão? Mas depois ela foi conversar com boa parte da audiência, aí tinha um cara que era disléxico, não sei o quê, foi vendo e falou, caramba, esses caras, como não conseguiu emprego, foram obrigados a empreender. E aqui eles têm algumas perguntas interessantes que falavam sobre dislexia, né? Você pode fazer algum teste básico antes de partir para talvez um diagnóstico clínico. E quando eu vi as características... Eu nunca tinha parado para ver o que era dislexia. Quando eu vi as características... Eu nunca tinha ouvido falar até então.
Eu vi as características, eu li o que era aqui, eu falei, cara, isso aqui é a Malu todinha. Caramba, foi assim? Foi assim, foi através do livro. Olha Aí eu só. peguei Assim que a as gente perguntas descobriu. aqui do livro. Eu vou repetir aqui ao vivo, porque talvez isso possa ajudar alguém. Deixando Legal. muito claro, né, gente, que isso aqui é só algo inicial. Mas ele falava aqui, ó, pergunte a uma criança, né, ou uma pessoa com dislexia, o resultado vai ser mais ou menos o mesmo. Você consegue dizer a palavra banana sem o B? Aí eu perguntei pra Malu, ela demorou um tempo. Se eu pensar, eu consigo. Ouça esses 4 sons, G-A-T-O, G-A-T-O. Você consegue combiná-los numa palavra? Aí demorou um tempinho também. Não consegue? Eu consigo. Pronuncie gato, rato e reto. Qual deles não rima? Tá aí! Foi gabaritando tudo. Aí ele coloca aqui, ó. Questões fáceis para a maioria das crianças de 4 anos, mas dificílimas Que para os vergonha. disléxicos. Quando a Malu gabaritou, e tinha mais um de cores aqui que não dá pra fazer porque é mais visual. Mas quando ela falou isso, eu falei, caramba, amor, isso aqui é a sua descrição, esse teste você passou o em de tudo. cores, o de tirou cores é o 10. Stroop, né? Deve ser. Aquele que você vê a cor e você tem que falar. Exatamente, Nossa, exatamente. esse aí Eu não passei Fiz nesse. também. Esse é terrível. Esse foi o primeiro que eu fiz com Esse ela. é o teste de Stroop. E ela foi gabaritando tudo. Eu falei, olha, temos que procurar um diagnóstico. Esse tipo de teste, entre aspas, é o que a gente chama de screening, né? Um rastreamento. Então, daí você já faz um ponto de corte. Tipo assim, passou em tudo? Beleza, então tá descartado. Não passou? Aí agora a gente vai ter que fazer mais testes pra gente ver se realmente é isso ou é um confundidor. É outra coisa que tá atrapalhando aí.